Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem como título A Fé dos Amigos, e essa é a continuação do que nós falamos ontem. Eu poderia intitular esse tema, irmãos, como Fazendo Amigos para Deus. Aqueles amigos ali, a Bíblia não menciona seus nomes, mas o seu feito. A Bíblia não faz menção de onde eles eram, mas o que eles quiseram. Ou seja, quando eles tinham conhecimento da pessoa de Cristo, automaticamente ele levou aquele homem, naquela condição que se encontrava, até ele, independente da dificuldade que ele estava, porque eles conheciam a Cristo. Se nós de fato conhecemos a Cristo, sabendo que ele é aquele que pode resolver todo o problema, eu quero deixar bem claro, pode resolver todo o problema. O todo e o pode são questões que têm que ser bem vistas, ou seja, Deus pode fazer todos, sim, mas nem todos ele vai fazer. Isso é uma questão da obra, da maneira como Deus trabalha com os seus filhos. Então a gente pede a ele todas as coisas e espera com que ele corresponda, mas ele sempre fará o melhor para nós. Aqueles 4 amigos ali, diante daquela situação, eu queria que vocês lessem depois, com o tempo, parassem um pouquinho e lessem os versos que faz de menção a Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 5. Tá? Esses 3 evangelhos mencionam com detalhes essa situação aqui. Só para lembrar, a casa naquela época, irmãos, elas eram de barro e os seus telhados tinham uma coberta como que com palha. Então, com facilidade, a pessoa poderia subir até então. Havia dito até então, pelo comentário bíblico adventista, que eram-se colocadas escadas do lado de fora, para com que as pessoas pudessem subir ali no telhado para fazer algo, alguma limpeza ou algo do tipo. Eles, quando subiram então, inclusive agora me fez lembrar um desenho animado, que quando Jesus estava dentro daquela casa, e eles tiraram ali aquelas palhas e fizeram um buraco por cima do telhado e desceram. Eu lembro muito bem que no desenho animado aparece caindo umas palhas, então Jesus se afasta como se estivesse caindo sobre o seu corpo e ele vai se afastando. A gente poderia ter uma noção, pelo menos pálida, de como é que poderia ter sido feito isso. Eles não fizeram, isso demonstra determinação e desejo para querer ajudar. Não foram as dificuldades da multidão que isentou com que aquelas pessoas pudessem ajudá-lo. Muito pelo contrário, eles, na verdade, foram até lá com todo o desejo, toda a determinação, com toda a disposição para poder auxiliá-los. Independente do que se tinha, eles simplesmente se colocaram naquela condição de ajuda. E foi a sua ajuda que fez com que aquele homem pudesse realmente ser curado. Um outro ponto que merece consideração aqui, diante dessa situação, é a maneira como Jesus trata aquele homem. O verso no livro de Mateus chama ele de filho. E o filho ali tem a conotação de criança, meu filho, meu ingênuo. Sabe aquele tratar com carinho, tratar com bastante cuidado? Lembrando que ele sabia que o que levou aquele homem a chegar àquela situação foi a sua vida de pecado. E a incredulidade daqueles homens ao seu redor foi o que causou um grande, como é que eu posso dizer assim, um grande despertamento para que Jesus pudesse evidenciar sua divindade pela cura física. Ele o curou, primeiramente, espiritualmente. Quando ele falou para ele que perdoados são os teus pecados, ele ficou extremamente satisfeito. Ele agora não almejava mais coisa alguma. Porém, aqueles homens que estavam ali perante ele começaram a cogitar em si. E essa cogitação não foi simplesmente uma questão de dúvida, tão somente. Foi uma incredulidade maligna. É para descrer da pessoa de Cristo. Por isso que na nova versão transformadora, quando Jesus fala sobre isso, ele dá uma censura com bastante veemência. Olha o que ele fala. Então Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? Tanta maldade, ou seja, o coração. Lembre-se daquele texto, Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E esses homens estavam com iniquidade terrível em relação a Cristo, pela pessoa dele e pelos seus feitos também. Em meio a isso, Jesus começa então a discorrer o assunto e falava assim para ele: qual é mais difícil? Ele praticamente diz um provérbio ali, Ele fala assim, ou uma charada, melhor dizendo: qual é mais difícil? Dizer que estão perdoados os seus pecados ou levanta-te e anda? Bem, perdoar os pecados, ninguém poderia de fato ter a certeza de que os pecados foram perdoados. Mas para evidenciar a cura espiritual, Jesus fez a cura física. Não que as suas palavras precisassem disso,
mas para com que ele pudesse confirmar diante dos incrédulos sobre a sua natureza divina. Jesus é Deus. Então ele fala, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente aquele homem se levantou. Todos ali ficaram admirados, espantados. Jesus agora confirmou a sua divindade pela cura física, embora aquele homem que estava ali, ele foi convicto daquilo que Jesus lhe falou. É tanto que ele fica satisfeito, ele fica feliz só com as palavras, perdoados são os teus pecados. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, a Bíblia fala, irmão, nos 3 evangelhos, tanto Mateus, Marcos ou Lucas, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Ou seja, foi a fé daqueles homens que conheciam a Cristo que fez com que Jesus realizasse o milagre. Se eu estou levando alguém para Cristo, eu preciso de fato ter fé real, fé verdadeira, aquela fé que causa um impacto, aquela fé que transforma, aquela fé que manifesta a presença e o cuidado e o poder de Deus na vida dos seus filhos. Eles fizeram isso, tiveram fé para subir no telhado, colocar Jesus, ele aos pés de Jesus, e Jesus efetuar a cura. Que tipo de fé tem eu e você para levar alguém aos pés de Cristo com a mesma convicção, levando em consideração que se nós fizermos a ponte, Cristo fará a sua parte. Jesus poderia ter curado ele lá de fora, mas ele queria com que a fé fosse aperfeiçoada. É a mesma coisa conosco também. Deus quer que nós façamos a nossa parte, e aquilo que nós não podemos fazer, ele vai fazer. Diante de sua bondade e misericórdia, irmãos, façamos amigos para Deus. Esse é o tema que eu coloquei aqui. Façamos amigos para Deus. Amigos que mantenham nele um relacionamento tão íntimo que possamos ter o prazer de, com os nossos amigos, herdarmos a vida eterna. Esse, de fato, é o verdadeiro trabalho missionário. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela certeza do Teu auxílio a cada um de nós. Ajude-nos a fazermos amigos para o Senhor. Amigos que possam, de fato, ter importância para o que é eterno e assim, Senhor, possam levar a sua vida todos os dias para a honra e glória do Teu nome. Pedimos a Tua bênção para vivermos este dia, o Teu cuidado e a paz do Senhor para nossas vidas. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe para a honra e glória de Deus. Até o próximo estudo. Até logo.